Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, se conhece o canal, gosta dos relatos, já deixa o seu like e não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojassombrada.com.br, e você pode passar lá, dar uma fuçadinha na nossa loja, ok? Beleza? Bom, dito isso, vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Será que namorei uma bruxa portuguesa? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Já aviso que os nomes estarão trocados. Esse é o segundo relato que eu te envio. O primeiro já foi lido e amei ouvir ele ser contado por você. Confesso que relutei um pouco em enviar esse relato, porque, de certa forma, sinto que se eu falo ou penso nela, ela sabe. Sei lá, é uma ligação que me assusta. Mas mais adiante, vocês irão entender do que eu tô falando. Bom, em 2018, eu havia acabado de sair de um relacionamento à distância com uma garota do Rio de Janeiro. É muito comum no meio LGBT relacionamentos à distância. Após esse término, logo voltei à ativa nas redes sociais. Sou assim mesmo, Ana, eu já saio aceitando todas as solicitações de amizade pendentes. E no meio dessas solicitações, lá estava a dela, N. Os nomes já estão trocados, né? Ela falou aqui, já espero que agora já ferrou tudo. Não, já sim, os nomes estão trocados. Bom, e lá estava ela, N, que logo me chamou a atenção pela foto de perfil, por ter um estilo que eu gostava na época. Ela era meio masculina, cabelo bem curtinho e isso me fez abrir o seu perfil. Logo de cara, achei que seria um perfil fake, pois eram postagens sem sentido. Eu vi que ela era de Portugal e isso despertou ainda mais a minha curiosidade. Resolvi então aceitar o pedido de amizade. Assim que aceitei, ela mandou mensagem dizendo que não estava acreditando que uma gata como eu tinha aceitado o seu pedido. Percebi que ela escrevia de forma estranha e ela disse que era portuguesa e por isso se confundia com as palavras. Disse que achava que eu disse que eu achava que ela era fake. E para me provar que eu estava errada, ela pediu o meu WhatsApp e enviou vários áudios, e eu confesso que foi estranho conversar com ela, mas ao mesmo tempo que me causava estranheza, também me despertava curiosidade. Naquela noite conversamos bastante, eu tinha dificuldade em entender algumas palavras, mas eu perguntava a ela com toda calma. E ela com toda calma me explicava o significado, e com o passar dos dias ficava mais fácil compreendê-la. Em seu perfil havia poucas fotos, e no meio delas tinha uma que me causava um misto de medo e atração. Eu não sei explicar, mas quando olhava para aquela foto, era muito estranho o seu olhar. Me causava até um certo mal-estar. Até comentei com o meu melhor amigo, que aqui vou chamar de Guilhermo, sobre essa foto, sabe? E então, mesmo ouvindo a sua voz por áudios, ainda desconfiava que ela não seria a mesma pessoa das fotos. Até que finalmente fizemos uma chamada de vídeo e soube que ela era real. Nos gostamos logo de cara. Nessa época, eu trabalhava como cuidadora de idosos. Eu dormia em meu trabalho e levava minha filha de 3 anos para dormir comigo, porque a casa era meio sinistra e eu não me sentia bem dormindo sozinha lá. Minha filha e a minha patroa dormiam bem cedo e eu ficava até tarde conversando com a N. E não demorou muito para começarmos a namorar. Ela me contou muitas coisas sobre o seu passado, me disse que ela era muito intuitiva, havia previsto alguns acidentes, tais como, ao entrar no carro de um amigo para ir a uma festa, viu a cena de um carro batendo no carro em que eles estavam, do lado direito, no banco da frente, bem onde ela estava. E na visão, ela morria. Pediu para que fosse a pé. Então ela pediu para que fossem a pé, tendo em vista que a festa não era assim tão longe.
Seus amigos insistiram que iriam no carro. Depois de uma pequena discussão, ela desceu do carro dizendo que então ela não iria mais. E a noiva de sua amiga, que até então estava no banco de trás, passou para o banco da frente, ocupando o seu lugar. E ela ficou. Na madrugada daquela mesma noite, Anne recebeu uma ligação dizendo que seus amigos teriam sofrido um acidente. E ao chegar ao hospital, ficou sabendo que a noiva de sua amiga, que havia ocupado seu lugar no carro, havia falecido, conforme a sua visão. E ela disse sentir culpada até hoje por não ter dito aos amigos o que ela tinha visto momentos antes de saírem. E uma outra vez que, ao entrar no metrô, viu que ocorreria uma explosão. Ela saiu do metrô e, ao chegar em casa, viu na TV que ele havia mesmo sido explodido. Ou, por fim, quando ela estava em um shopping, pressentiu que uma peça de vidro fixada no teto iria estourar, caindo em cima de uma criança de uns 2 anos que estava acompanhada de sua mãe, que estava distraída. Quando viu que mais uma vez sua visão iria se concretizar, ela correu até o garoto e o cobriu com seu corpo a tempo de evitar o pior. Ela sofreu algumas escoriações leves pelo corpo, nada se comparado aos ferimentos que a criança poderia sofrer. Além de tudo isso, ela ainda ia para o cemitério, onde, sentada na cova de sua mãe, conseguia ver e conversar com a mesma. Ana, nesse momento a minha cabeça está começando a pesar um pouco e a doer. É como se ela soubesse que eu estou escrevendo sobre ela. Bom, com o passar dos dias, comecei a ter sonhos recorrentes com a Anne. E toda manhã eu acordava sabendo que havia sonhado com ela, mas sem me lembrar o que eu tinha sonhado. Comentava com Anne dos sonhos que somente me respondia com um sorriso e logo mudava de assunto. Até que em uma noite estávamos conversando por ligação. Eu estava deitada e comecei a sentir como se eu estivesse sendo observada. Parecia que tinha alguém no quarto. Cheguei até a clarear um dos cantos do quarto com o celular, mas não tinha ninguém. Até porque a porta estava trancada. Enquanto eu sentia tudo isso, continuava conversando com a Anne normalmente, até que ela sorriu e disse: "Você tá com medo?" Eu, assustada, perguntei como ela sabia, o que eu estava sentindo. E a Anne disse que eu não precisava ter medo, que ela queria somente me ver. Eu fiquei confusa e ela disse que era ela que estava no quarto. Hã? Eu disse que isso era impossível e ela me contou que conseguia se projetar mesmo acordada. Como? Bilocação? Disse que iria se afastar de mim e aí essa sensação de medo ia passar. Ana, acredite se quiser, mas quando ela disse isso, o meu corpo, que estava todo arrepiado, voltou ao normal e o medo que eu estava sentindo sumiu. Pedi que ela me explicasse o que é que tinha acontecido e ela me disse que todas as noites ela fazia projeção astral e ficava observando a mim e a minha filha enquanto dormíamos. E os sonhos que eu tinha com ela e não me lembrava eram, na verdade, encontros no astral e que sempre que eu tentava tocá-la nesses sonhos, eu acordava sem me lembrar. Mas que naquela noite eu sonharia e me lembraria de tudo ao acordar. Ai, que medo, gente. Ana do céu, eu fiquei apavorada com tudo isso. Eu me despedi pensando seriamente em terminar tudo com ela, pois aquilo era demais para mim. Mal sabia eu que aquilo não era nada comparado ao que estava por vir. Acordei naquela madrugada com muita sede. Assim que me levantei da cama, lembrei do sonho. Bebi água, voltei à cama e voltei a dormir. Acordei no outro dia pela manhã e me lembrava que havia lembrado do sonho, mas naquele momento eu não me lembrava mais. Não sei se deu para entender, mas o que aconteceu foi que eu lembrei, mas depois se apagou da minha memória e até hoje eu não sei como foi esse sonho. Mesmo com o fuso horário diferente, ela sempre me dava bom dia. São 3 horas de diferença, pois ela mora em Cascais e eu no interior de Goiás. Então, logo pela manhã, me deu bom dia e disse: "Não disse que você iria se lembrar?"
E eu respondi, é verdade, só não me avisou que eu esqueceria novamente, né? Aí ela riu e, como sempre, mudou de assunto. Os dias foram passando e coisas estranhas continuavam a acontecer. Certa tarde estava em casa com a minha filha e a Anne me ligou em chamada de vídeo. Lembro que ela estava em uma praça próxima ao restaurante em que ela trabalhava. Estava sentada em um banco falando comigo até que senti um cheiro de perfume muito gostoso passar assim pelo meu nariz. Cheguei a cheirar minha filha para ver se o perfume vinha dela, pois talvez alguma tia da creche tivesse lhe abraçado e deixado o cheiro, não sei, mas não era ela. Nesse momento, a Anne me pergunta se eu gostei do cheiro. E eu perguntei como ela sabia que eu estava sentindo aquele perfume. Ela me disse que eu estava sentindo o cheiro dela. Eu disse que era impossível. Talvez fosse a vizinha que tivesse passado, sei lá, e o vento trouxe o perfume. Eu fiquei tentando sentir novamente aquele perfume. Ela sorriu e disse, você só vai sentir se eu quiser que sinta. Irritada já, eu disse que ela estava curtindo com a minha cara. Nesse momento, ela sacudiu a blusa e assoprou. E como mágica, o perfume passou pelo meu nariz novamente. Eu fiquei maravilhada e, ao mesmo tempo, com medo. Bom, em um outro dia pela manhã, ela perguntou se a minha filha estava bem, porque ela disse que me viu durante a noite acordando e colocando a mão em sua cabecinha para ver se ela estava com febre, olhando também para ver se estava respirando. Ana do céu, como que ela sabia dessas coisas? Isso tudo realmente aconteceu. Foi aí que eu acreditei que ela realmente me visitava nas madrugadas. Meu medo só ia aumentando. Certa vez estava conversando com uma amiga que ela não gostava por chamada de vídeo. E enquanto eu conversava com ela, ia aparecendo mensagens da Anne, uma atrás da outra. Você estava em chamada com a ciclana. E o pior é que é de vídeo, né? E foi você que ligou. Você ainda duvida que eu sei tudo o que você faz? Meu Deus, já não basta, né? Agora ter cuidado da vida no astral também. Olha, gente, era assustador, pois tudo que ela dizia era verdade. Mas como ela poderia saber? A partir desse dia, eu me sentia vigiada. Era como se ela estivesse me observando o tempo todo. Inclusive agora, enquanto eu escrevo o relato, eu sinto que ela está aqui, de alguma forma. Vocês devem estar se perguntando como eu ainda namorava com ela depois de tudo isso. Como eu já disse, eu tinha medo, mas também um certo fascínio por tudo aquilo que ela fazia. Eu esqueci de mencionar que ela dizia ter câncer de estômago e se recusava a fazer o tratamento certinho, só tomava alguns remédios, dizia não ter medo da morte. Eu me preocupava muito com ela e sempre que brigávamos e eu pensava em terminar, Anne passava muito mal e eu me sentia culpada. Ela era extremamente ciumenta, ela morria de ciúmes do Guilhermo, por exemplo, meu melhor amigo, que citei acima. Ela dizia que eu dava mais atenção para ele do que para ela. Guilhermo mora em Barcelona. Nossa amizade também é virtual. Nunca nos vimos pessoalmente. Sendo assim, nosso contato era por mensagens e principalmente por chamadas de vídeo. Se ela me ligasse e eu estivesse em chamada com ele, aí o barraco estava armado. Ai, gente do céu, sei não. Essas pessoas, né, tem que... Não é muito legal, não. Bom, vou contar agora a pior experiência que eu tive com a Anne. Certa noite, ela me ligou de chamada de vídeo e, como sempre, conversamos por horas. Até que, em certo momento, notei que ela olhava fixamente por cima do meu ombro. Eu estava deitada de bruços e o celular estava encostado na cabeceira da cama. Então, atrás de mim havia somente a escuridão do quarto. Ao menos, era o que eu pensava. Ela tentava disfarçar, mas seu olhar sempre voltava para o mesmo local, acima do meu ombro. Então, perguntei o que ela tanto olhava. Ela tentou disfarçar, disse que não era nada... Mas eu insisti que ela falasse logo. E ela me perguntou se eu sabia de alguém que tivesse raiva de mim e que tivesse feito algum tipo de trabalho para me prejudicar. Prontamente eu neguei, mas disse que aquela casa tinha coisas bem estranhas. Ela disse então que seria coisa da casa mesmo
e logo mudou de assunto. Mas eu insistia que ela falasse o que ela tinha visto. Ela disse que tinha visto algo. A essa altura já estava me cagando de medo, né? Mas mesmo assim eu disse: deve ter sido a sombra do coqueiro, pois eu dormia com a janela aberta por causa do calor, então a luz do poste batia no coqueiro e fazia sombra na parede. Mas quando eu disse isso, ela me respondeu: mas sombra não tem olhos. Meu corpo arrepiou todo de medo e eu disse para ela falar exatamente o que ela estava vendo. Mas ela disse que não ia falar para eu não ficar apavorada, com coisa que já não estava. Como se eu já não estivesse, né? Disse também que não precisava me preocupar, que me contaria no dia seguinte. E o que estava ali já tinha ido embora. Bom, na hora que ela disse isso, a minha patroa começou a tossir lá no quarto dela. Foi muito estranho. Pareceu assim que o que estava no meu quarto foi pro quarto dela. No dia seguinte, eu liguei para Anne assim que eu acordei. E ela contou que, enquanto falava comigo, percebeu que tinha alguém atrás de mim na escuridão do quarto. Não conseguiu ver a forma exata daquilo, apenas os olhos raivosos me observando. Disse que o encarou até que aquilo saísse do quarto. Ana, eu já senti uma presença muito ruim naquela casa. As pessoas já viram muitas aparições lá. Mas isso é assunto para um outro relato. Imaginem como eu fiquei depois disso, né? Eu sentia que só estaria protegida daquilo enquanto conversasse com ela. Nós passamos a dormir em ligação. A cada dia que se passava, os ciúmes dela ficava pior, até que ela terminou comigo por ciúmes, pois ela queria que eu escolhesse entre ela e o Guilhermo. Eu fiquei muito mal com tudo isso e fui desabafar com ele, que ficou revoltado e pediu o número dela, e eu dei. Erro meu. Eu sei, pois eles discutiram feio e isso me deixou ainda pior. No dia seguinte, ela pediu para voltar e eu disse que seria melhor deixar do jeito que estava, porque eu não ia abrir mão da minha amizade com o Guilhermo. Anne disse que aceitaria a amizade, mesmo achando que ele era uma pessoa ruim e que ela deixaria eu descobrir isso sozinha. Ana, gostaria de dizer que eu e Guilhermo somos amigos até hoje. Agora, em abril de 2021, vamos completar 3 anos de amizade. E ele não é essa pessoa horrível que a Anne dizia, não. Eu sentia que não deveria voltar com ela, mas ela me ligava em chamada de vídeo e mostrava o quanto estava mal e também parava de tomar os remédios. Isso é uma espécie de ameaça, não é? Tipo, se você fizer algo comigo, eu não vou me tratar mais, veja, eu estou morrendo e você não pode me contrariar, você não pode fazer nada comigo, sabe? Porque toda vez que isso acontecia, ela fazia questão de mostrar que ela estava mal, que ela não ia tomar os remédios, sabe? Isso é chantagem emocional. Bom, eu sentia que eu não deveria voltar com ela, mas ela me ligava em chamada de vídeo e mostrava o quanto estava mal e também parava de tomar os remédios. Eu ficava louca com tudo aquilo. Ela dizia até que queria morrer. Depois de tanta pressão psicológica, eu acabei reatando com ela. Mas não era mais a mesma coisa. Ana, eu sou aquariana, assim como você. E nós, aquarianos, odiamos nos sentir obrigados a qualquer coisa. E era isso que eu sentia. Eu me sentia obrigada a estar com ela, para que ela não parasse de tomar os remédios. Até que eu disse chega, que não dava mais. E mesmo ainda gostando dela, eu terminei o namoro. Ela insistiu, fez chantagens emocionais, fez promessas e declarações, mas não adiantou. Não queria mais aquele relacionamento. Eu me sentia sufocada, frágil e oprimida. Mas era tão estranho que mesmo depois de terminar, eu ainda sentia necessidade de dormir em ligação com ela. Eu ligava e pedia para dormir com ela. Era assim que a gente falava. Posso dormir com você hoje? E foi assim por um tempo. Mesmo depois que comecei a me envolver com outra pessoa, eu terminava a ligação com a mesma e em seguida eu ligava para Anne, para dormirmos em ligação. Até que em uma noite ela disse que não faria mais isso, porque assim ficaria difícil dela me esquecer. Ela não está errada. E que isso a estava machucando.
Então paramos de nos falar por um tempo. Depois ela voltou a falar comigo e logo discutimos feio. Eu não me lembro o motivo ao certo, mas ela disse que tinha nojo de mim e que eu era uma pessoa ruim e em seguida me bloqueou. Passou um tempo e eu já estava namorando com quem hoje é minha esposa, quando ela me mandou mensagem pedindo desculpas pelo que havia falado, dizendo que falou num momento de raiva. Eu disse que eu a desculpava sim, mas que não queria conversar com ela, pois já estava namorando e estava feliz, e queria que ela também fosse feliz. Depois disso, ela me bloqueou e sumiu. Nunca mais soube nada sobre ela. Em suas redes sociais não há publicações recentes, por isso não sei se ela está viva ou não, já que ela dizia ter câncer. Não sei dizer se ela era uma bruxa ou uma manipuladora de mentes, mas a experiência que vivi foi muito bizarra. Sobre a forte ligação que disse sentir no começo do relato, ainda não sei por que ela existe, mas eu sinto que existe sim uma ligação entre nós. Talvez de uma vida passada, ainda é uma incógnita. Talvez um dia ela volte a me procurar e se isso acontecer, volto aqui para contar para vocês. Hoje estou casada e foi justamente a minha esposa que me incentivou a mandar esse relato. Somos muito fãs do canal e estamos ansiosas para ouvir esse relato sendo narrado por você. Então, Ana, esse foi o meu relato. Desde já peço desculpas se ficou muito longo, mas tinha que contar todos esses detalhes. Agradeço por contar. Beijos para você, para o Matheus e para os babies e também para os assombrados. Muito obrigada, um beijo para você. E é isso mesmo que eu ia levantar essa questão. Será que ela era bruxa, né, tudo? Ou ela estava manipulando a sua mente, quase que hipnotizando, sabe? Fazendo você acreditar nas coisas que ela falava, ou não sei, né? De repente ela entrou ali na sua mente e você começou a achar que a presença dela estava ali, achar que ela estava o tempo todo. Mas como que ela acertaria essas coisas também, né, gente? Se ela só estava manipulando, como que ela sabia, por exemplo, que a moça foi ver a febre da menina de madrugada? Aí tem alguma coisa aí. Mas isso não significa que ela era bruxa. E ela pode ter uma mediunidade, né? Ela podia ter aí uma certa mediunidade, mas não deixava de ter ali uma manipulaçãozinha, esses ciúmes excessivos. Isso daí é ruim, né? Enfim. Bom, este foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!